louvar o Senhor com a canção Santo Espírito, eu te convido a abrir o seu coração e a entregar o seu coração a Deus nessa noite. Esqueça seus problemas. Vamos reconhecer a grandeza do Senhor, a santidade do nosso Deus. Que você possa fazer esse louvor de alma e de coração. Esperança
Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe sua oferta, você pode trazer aqui à frente, permanecer para a oração ao final. Não traga apenas o recurso que Deus te deu. Nós devemos dar a Deus todo o nosso coração. A única coisa que Deus merece receber de nós é o nosso coração por inteiro, por tudo que Ele fez por nós. Nós devemos ofertar a Deus todo o nosso coração e com isso todo o nosso modo de viver, toda a nossa vida, reconhecendo que Ele nos deu saúde, reconhecendo que Ele nos deu a porta de trabalho, que Ele nos provê o recurso, que Ele está com suas mãos estendidas sobre nós, nos guardando, sendo providência nas nossas situações. Que você possa ofertar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz por nós todos os dias. Amém?
Pastor Isaac, faça a oração de consagração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos em Tua presença. Agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos cultuando o Teu nome. Agradecemos pelas muitas e muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. O Senhor é um Deus bondoso e nós o adoramos. Reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja, agradecemos pelos Teus servos aqui à frente, que devolvem ao Senhor os dízimos, as ofertas. Abençoe a Tua igreja, ó Deus, na aplicação desses recursos, que esses recursos possam ser aplicados para a glória e para a honra do Teu nome. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Nós somos gratos ao Senhor e nós oramos agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Meus queridos, podei-vos assentar. Eu convido as crianças e os juniores para virem. Os juniores vão estar com o irmão Rodrigo, participando do culto, e as crianças com a equipe do Ministério Infantil. Juniores, que aguarde um pouquinho. O Davi vai estar orando, intercedendo pelo culto. Orá, Davi. Pai do céu, obrigado por esse dia, obrigado que todas essas vidas, obrigado que a gente sempre está com você. Esse culto tão bom, tão alegre, tá muito tranquilo aí, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Os irmãos ouviram? Muito bom estar num culto alegre. Os irmãos estão felizes por estar no culto? Amém. O Davi está alegre pelo culto. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Agradeço aquelas pessoas que participam conosco do culto, é uma alegria recebê-los aqui. Quero saudar também aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que nessa noite seja uma noite abençoadora. Romanos capítulo 8, do verso 14 até o verso 17. Eu convido a você a acompanhar essa leitura. Você pode permanecer assentado, como você se encontra. A palavra de Deus nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Maico, você é filho de Deus? Thelma, você é filha de Deus?
Pergunte quem está ao seu lado aí, se essa pessoa é filha ou filho de Deus. O tema que nós vamos desenvolver fala dos privilégios dos filhos de Deus, ou filhas de Deus. Mas para que eu possa desfrutar dos privilégios, eu preciso ter consciência se realmente eu sou filho ou filha de Deus. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus ao nascermos. O homem foi criado por Deus, à sua imagem e à sua semelhança. Há uma imagem moral do ser humano. Quando Deus criou o ser humano tem a imagem de Deus. Ele é criatura de Deus e ele não é filho de Deus ao ser criado. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele foi gerado, ele é o Filho unigênito. Então nós somos adotados como filhos e filhas de Deus. Você não é filho ou filha de Deus ao nascer, você é criatura dele, mas você se torna filho quando recebe o unigênito Filho de Deus como seu Salvador e Senhor. João diz no capítulo 1, verso 12: todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Então eu fui adotado por Deus no dia que aceitei o unigênito Filho de Deus como meu Salvador, como meu Senhor. Então, se você que está aqui nessa noite, você que me ouve, se você ainda não recebeu o Filho de Deus como seu Salvador, você continua sendo criatura dele, foi criado por ele. Para que você torne-se filho, você precisa arrepender-se dos seus pecados e aceitar o unigênito Filho de Deus como seu Salvador, para você ser adotado na família de Deus. E nesta condição de adotado por Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, eu desfruto de alguns privilégios. Quantas vezes eu ouvi de pessoas que não têm nenhuma compreensão das Escrituras o seguinte: eu mereço tal coisa, porque eu sou um filho de Deus. Já ouviu essa frase, essa afirmação? Eu também sou filho de Deus, eu mereço isso. Mas não é bem assim. Os filhos de Deus, eles são privilegiados. Se você tornou-se filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, alguns privilégios que são exclusivos para os filhos e as filhas de Deus. Quais são eles? O apóstolo Paulo menciona esses privilégios aqui no capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos, Paulo trata da segurança da salvação. Ele quer que aqueles que se tornaram filhos de Deus tenham segurança de que verdadeiramente são filhos de Deus. E nessa condição de filhos de Deus, nós temos privilégios, temos bênçãos exclusivas para nós. E quais são essas bênçãos? Quais são esses privilégios? O primeiro deles, a confirmação do Espírito Santo de que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica comigo
Eu sou espírito, espírito eterno, semelhança com Deus, sou um ser criado por Ele, sou um ser que vou viver eternamente, e o Espírito de Deus confirma comigo que eu sou propriedade dEle, eu sou selado pelo Espírito, e uma vez selado, há uma garantia. Quando alguém era adotado, na cultura romana, os romanos, eles exigiam 7 testadores para confirmar aquela adoção. Se em algum momento da história de vida do adotado alguém questionasse a adoção, ele tinha 7 possibilidades de continuar sendo filho, porque havia 7 testadores. Aí o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus confirma que eu sou propriedade dele, e uma vez propriedade dele, não há nenhuma condenação mais sobre a minha vida. No capítulo 8, no primeiro verso, o apóstolo Paulo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há, porque por meio de Cristo Jesus, o Espírito de Deus me libertou da lei, me libertou da condenação. Eu agora estou livre, eu tenho um novo dono, eu estou seguro. Meus queridos, quantas vezes eu, em conversa com membros dessa igreja, percebo que esses irmãos e irmãs estão com medo de perderem a salvação. Acreditam que a salvação depende dos seus méritos, das suas ações. Uma vez declarado filho de Deus pelo Espírito de Deus, eu estou seguro, não há mais nenhuma condenação. Uma vez declarado justo, como o apóstolo Paulo afirma no capítulo 5, justificados por Cristo, agora que eu sou declarado justo, eu sou propriedade dele, não há mais nenhuma condenação, eu posso estar seguro da minha salvação. Então não há mais temor, eu não preciso viver na expectativa de agradar as pessoas, fazer algo para que eu seja salvo, porque agora eu sou propriedade de Deus, eu sou filho, e o Espírito dele testifica, ele me sela. Nós entendemos que é o batismo no Espírito. Ninguém pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que o Espírito de Deus o convença dessa necessidade do arrependimento. E no momento da conversão, Deus vem com o seu Espírito, toca em você, convence você, ele sela você. Você agora é propriedade dele. O diabo não pode tocá-lo. Não toca. Não tenha medo do diabo, porque você tem um selo de Deus, o Espírito Santo, habitando em você. Você é propriedade dele. Você não precisa caminhar por essa vida com medo. Com medo. Tempo atrás uma pessoa me perguntou, me procurou, na expectativa de que eu orasse pela sua vida, porque ela estava com medo de algum trabalho no aspecto de feitiçaria contra a sua vida. Se você tem um selo do Espírito, nada toca em você. Você não depende da minha oração. Não é a minha intercessão que vai protegê-lo. Eu não tenho nenhum poder aqui para protegê-lo. Mas se você declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você passa a ser propriedade dele.
E o diabo não pode com você. Ele não pode tocar em você. Não tem mal olhado, não tem trabalho de feitiçaria, não tem trabalho do mal. Porque você tem um selo do Espírito. Você agora é propriedade de Deus. Isso é um privilégio. Eu sou dele, sou filho. Eu me tornei filho por adoção, por amor. E a adoção é algo fantástico. Alguns anos atrás eu publiquei algumas edições de um jornal com o título A Família. Depois eu parei, esqueci esse negócio de jornal. Mas fiz uma edição sobre adoção. E entrevistei algumas famílias aqui de Bom Jesus que tinham filhos adotados. E famílias não evangélicas. E fiquei maravilhado. Porque a adoção, você não gera. Você adota por escolha. É amor. Eu lembro que uma família já tinham 2 crianças e adotaram uma terceira. E eu disse: por que vocês adotaram? E a explicação foi essa: pastor, quando nós fomos no orfanato e olhamos essa criança, o meu coração se apegou ao dela. Houve um amor no olhar dessa criança que não teve jeito, não resisti. E eu saí dali com aquela decisão, disse aquele pai, de adotar essa criança, de trazê-la para minha casa. Foi amor. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor. Deus me amou. Me amou. E eu sou dele. Essa é a convicção, que eu sou amado, que eu sou propriedade dele, que eu fui selado com o Espírito. O inimigo não pode tocar em mim. Eu estou seguro. O segundo privilégio é a liberdade para falarmos com Deus como Pai. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram a Jesus uma orientação a respeito da oração, eles disseram a Jesus que queriam aprenderem a orar. Aí Jesus se dirige aos seus discípulos e disse o seguinte: olha, quando vocês orarem, orem dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus. Paulo usa uma expressão aqui, que eu posso me dirigir a Deus como paizinho, pai amado. Alguns irmãos aqui têm filhos pequenos, e às vezes eu vejo o comportamento dos filhos com vocês aqui. E quando os filhos são pequenos, depois eles crescem, distanciam da gente, mas quando são pequenos eles chegam a qualquer momento, não é assim que acontece? Sem cerimônia. Os seus filhos pequenos têm cerimônia com vocês? Eles interrompem a conversa de vocês, não é assim que acontece? Se tiver com visita lá, eles chegam. Se tiver de pular no colo, eles não pulam. É assim que Deus quer que eu me relacione com Ele. Às vezes a gente tem uma formalidade para falar com Deus, mas não tem formalidade. Não tem um lugar mais alto para que Deus vai ouvir a minha oração. Não tem postura. Se é em pé, se é deitado, se é ajoelhado. Às vezes nós cantamos algumas canções que dizem que se é ajoelhado é melhor. Não existe isso na Bíblia. É intimidade. É intimidade, você falar com Deus e saber que Ele é seu Pai amado, que Ele ama você, que você pode se dirigir a Ele a qualquer momento, seja no momento de desespero, ou no momento de paz que você está vivendo na sua vida, aquele momento bom, alegre, você está caminhando, ou dando uma corrida, fazendo um esporte, e está contemplando a beleza do Senhor. Essa semana eu levantei cedo, às 5 horas da manhã, para estudar, para ficar lendo e ficando olhando o céu, as nuvens, e comecei a meditar na soberania de Deus Criador. Hoje o pastor Leandro deu uma palavra maravilhosa aqui pela manhã sobre criação.
E tirei umas fotos daquelas nuvens. E pensando no Deus Criador, mas meditando nesse texto. E fiquei pensando nesse Deus soberano, Criador, poderoso, é o meu Pai. Que eu posso pensar nele agora. E falar com Ele. Das minhas angústias, das minhas dúvidas, dos meus temores, dizer a Ele o que está acontecendo comigo e saber que Ele me ouve. Quando Jesus falou com seus discípulos a respeito da oração, Ele disse: olha, vocês são maus, mas sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Deus quer me dar coisas boas, porque Ele é amoroso, Ele é bondoso. Eu não preciso me relacionar com Deus com temor, com medo. Ele é soberano, Ele é poderoso, mas Ele é meu Pai. Ele me amou. Ele quer coisas boas para a minha vida, para a sua vida. E eu posso falar com Ele em qualquer momento, em qualquer lugar, porque Ele ouve você. Ele ouve você por causa do amor que Ele demonstrou a você através do seu filho. Não é através do seu desenvolvimento, do seu mérito. É porque Ele ama. Porque Ele adotou você. Como aquele pai diz, essa criança é como as outras filhas. Essa menina é amada como as demais. Eu amo por opção. Eu decidi amá-la. Ela é minha filha. E é assim que Deus faz comigo e com você. Eu sou amado. Às vezes eu esqueço o quanto Deus me ama. O quanto Deus quer me abençoar. Os privilégios dos filhos de Deus. O terceiro privilégio é a direção do Espírito Santo de Deus. A gente ouve falar do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito, de manifestações sobrenaturais do Espírito. E quantas vezes já tive que responder essa questão: como que é isso, pastor? Mas ser cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser dirigido por Ele. Às vezes nós queremos possuir mais do Espírito, mas não queremos que o Espírito possua nossas vidas. Na minha adolescência eu tive esse conflito. Eu queria ser cheio do Espírito. E lembro-me que a orientação que eu recebi é essa: Isaac, você não tem que ser cheio do Espírito. O Espírito tem que ser cheio de você, ele tem que conduzir você. Ele tem que guiar a sua vida. Porque às vezes eu quero manipular o Espírito Santo como se ele fosse uma força. Estava ouvindo e assistindo um programa de televisão onde o pregador pegava um paletó e fazia isso, pum, derrubava todo mundo. E ele dizia que era a força do Espírito. E fiquei pensando, o homem pode manipular Deus? O soberano, o Criador? Quem é o Espírito? Não é o próprio Deus? A questão é que eu domine esse Deus e faça dele o que eu bem entendo. Não tem fundamento nas Escrituras. Nas Escrituras não. Você vai encontrar isso na experiência que acontece no meio evangélico, acontece fora do meio evangélico. Fenômenos acontecem no meio evangélico e fora do meio evangélico. Comece a pesquisar fenômenos religiosos. Você vai perceber que fenômenos acontecem em vários lugares. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. E Ele dirige quando você entrega a sua vida a Ele. Ele já habita em mim. Ele me selou. Agora Ele quer que eu abra mão da direção da minha vida
e deixe Ele conduzir. Pastor Ivênio disse-me que há muitos crentes que convidaram Cristo para entrar em suas vidas, receber o Espírito Santo, mas o Espírito está no banco do carona. Eles continuam dirigindo. E o pastor Ivênio disse, eles têm que sair da direção, assentar no carona e falar: Deus, assuma o controle da minha vida. Assuma a direção dela. Isso não é fácil. Eu abrir mão da minha vontade, dos desejos do meu coração, e entregar ao Senhor a direção da minha vida. Espírito, dirija, conduza-me. E eu creio que o Espírito Santo de Deus me conduz de 3 maneiras. Primeiro, através da sua revelação, vontade moral de Deus, Bíblia. Por isso que nós incentivamos a você a estudar a Bíblia, incentivamos a você a frequentar uma célula, incentivamos a você a frequentar a escola bíblica aos domingos, conhecer a palavra, aprender a interpretá-la corretamente. Eu não estou falando de ler a Bíblia como algumas pessoas gostam de ler. Abre a Bíblia em qualquer parte, alguns vão até para a janela esperando o vento do Espírito bater. Mas estou falando de um estudo sistemático. Você conhecer a palavra, vontade moral de Deus para a minha vida. Se você estiver fazendo alguma coisa que você julga que é a vontade de Deus, mas se não estiver de acordo com a palavra revelada, não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Eu lembro-me de uma história de uma vendedora, que ela era temente a Deus, e certa feita ela estava numa estrada, ela chegou num local que ela precisava decidir qual cidade ela iria trabalhar. Ela parou o carro, tinha uma pessoa pedindo carona. Quando ela parou o carro, a pessoa foi a ela e disse: eu queria pedir uma carona para tal cidade, só pode me levar? Ela disse: espera aí, eu não sei para onde vou, eu vou fazer uma consulta ao meu Deus, se aguarda aí, depois que eu consultar a Deus, eu te respondo se eu vou para essa cidade, ou se vou para uma outra cidade. Havia 3 possibilidades, e aquele caroneiro afastou-se um pouco e ficou observando aquela senhora. Ela desceu do carro, estava ali, pegou um bastão e jogou o bastão para cima, e o bastão caiu. Ela olhou, pegou de novo, jogou para cima, o bastão cai na outra direção. Ela fica ali pensativa, pega a 3ª vez e joga para cima, e tempo depois ela chama o caroneiro e diz: vamos embora, eu vou para essa direção. E aquele rapaz disse, ficou curioso, disse: a senhora falou que estava consultando a Deus para tomar a decisão qual lugar a senhora iria. Por que a senhora jogou 3 vezes? E ela disse: porque as 2 primeiras Deus estava errado. Há pessoas que fazem isso. É a vontade dele. O discurso é que Deus está dando direção, mas a vontade é a dele. A segunda maneira como Deus nos revela a sua vontade é através de paz interior. Paz interior. O apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o árbitro. É quando eu estou buscando algo para a minha vida e eu tenho paz. Você olha ao redor, isso não era para ter paz, mas eu tenho paz. Deus me deu paz no coração. Eu tenho orado a respeito e está de acordo com a palavra de Deus, porque se você conhece a palavra de Deus e está em desobediência a essa palavra, você não tem paz no coração. O pecado traz conflito. Um crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode pecar, mas ele não tem paz se ele não tem prática, porque o Espírito de Deus o incomoda.
a não ser que ele não seja filho de Deus. Porque se a pessoa se diz filho ou filha de Deus e vive na prática do pecado e com a consciência tranquila, provavelmente você ainda não se tornou filho ou filha de Deus. Você não tem um selo do Espírito. Eu não estou dizendo que você não peque. Eu estou dizendo que você não vai viver na prática do pecado. Você não vai ter prazer nele. É isso que o apóstolo Paulo trabalha nesse livro. De maneira nenhuma, a graça não é uma liberdade para que eu viva na prática do pecado. Ele diz no capítulo 6. Mas quando eu estou buscando a presença de Deus, e eu estou orando, e essa presença dele, que vai me revelar a sua vontade, e está de acordo com a sua revelação escrita, e eu estou orando e tenho paz, é um sinal de que Deus está me guiando. E a terceira maneira como que Deus nos guia é através de pessoas sábias, qualificadas, dignas de confiança, pessoas que eu vejo nelas sabedoria do alto, pessoas espirituais, dignas da minha confiança, que eu possa buscá-la em oração e pedir uma orientação para a minha vida. Há muitos adolescentes e jovens aqui, se vocês desejam fazer a vontade de Deus para a sua vida, entregue completamente a sua vida, adolescente, jovem, nas mãos do Senhor. Entregue inteiramente. Deixe Ele assumir o controle da sua vida. Busque a revelação de Deus na sua palavra para a sua vida, sobre o seu namoro. Quando você for fazer uma escolha do namoro, observa se aquele ou aquela que você está pretendendo está de acordo com a revelação bíblica. Se é um homem ou uma mulher de Deus, temente a Deus. Se esse namoro que você está tendo é um namoro de acordo com os princípios revelados na palavra de Deus. Busque orientação de pessoas, conselheiros espirituais, seus pais, seus líderes, seus pastores, pessoas que vocês observem nelas qualidades espirituais para que oriente vocês. Quantas vezes nós encontramos adolescentes e jovens fazendo escolhas erradas, mas não buscam na orientação na palavra de Deus, não entregam suas vidas. Meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos testemunhos, hoje mesmo ouvi um testemunho, alguém dizendo: pastor, eu só fiz coisas erradas na minha vida até agora, nada deu certo para mim, agora eu estou conhecendo a palavra. Então comece a fazer as coisas certas, comece a caminhar na palavra de Deus. Mas quantos estão iniciando da forma errada? Não fizeram uma entrega das suas vidas? Não se iludam, não se deixem enganar. Aquilo que vocês semearem, vocês vão colher. Não se deixem enganar, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se vocês entregarem a vida de vocês nas mãos do Senhor, vocês vão colher as bênçãos de Deus para a vida de vocês. E é um privilégio ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É um privilégio sabermos que estamos fazendo o que Deus espera que façamos, em todas as áreas de nossas vidas. Família, vida sentimental, namoro, profissão, tudo. Consciência, Deus está no controle, Deus está me dirigindo. Entreguei a minha vida a Ele, e o Espírito domina. Não é o quanto você possui, mas o quanto o Espírito Santo de Deus possui você, o quanto Deus possui a sua vida, o quanto Ele está no controle da sua vida. É um privilégio. Deus quer dirigir a sua vida. Deixe Deus dirigir. Saia da direção, vá para o carona e diga: Espírito Santo, assuma o controle.
A partir de hoje eu entrego em tuas mãos. Eu passo a escritura da minha vida. Agora eu sou propriedade, eu fui adotado. Eu sou propriedade do Senhor. E o quarto privilégio dos filhos de Deus: herança celestial. O apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Qual é a nossa herança? O apóstolo Pedro diz que nós temos uma herança celestial. Herança essa que está guardada pelo poder de Deus. Ninguém pode tocá-la, ela não murcha. A visão de Pedro é a visão da Canaã celestial. O povo de Israel, eles tinham uma promessa de Deus. Aquela nação tinha uma promessa: receber uma terra que seria deles. Mas quantas vezes aquela terra foi tirada deles? Quantas vezes aquela terra foi contaminada? Mas agora, quando Pedro fala da Canaã celestial, a nossa herança, ele diz que essa herança está reservada para aqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus. E ele diz que é uma viva esperança, confirmada a nós pela ressurreição de Jesus. Essa herança não pode ser tocada, ela não pode ser contaminada, ela não murcha. É uma certeza inabalável de que um dia nós vamos desfrutar da glória de Deus. Que privilégio, certeza de que um dia nós vamos estar na presença dEle. O culto é um momento que, como o Davi orando aqui disse, alegria. Não sei como o Davi chegou a essa conclusão de que há uma alegria no culto, mas a ideia de culto é celebração, alegria, presença de Deus, nós reconhecendo os atributos dEle, as qualidades de Deus. Um povo feliz porque adora um Deus que nos ama, que apesar da sua grandeza, da sua soberania, olha para o pecador, olha para você e para mim e nos ama, nos resgata, nos adota. E quando a gente vem para o templo é um momento maravilhoso, porque a gente pode expressar a nossa gratidão a esse Deus, cantar louvores. Você imagina quando você estiver no céu, que você puder vê-lo face a face, contemplando a sua glória. Herança. Essa é a mensagem bíblica. Isso é privilégio dos filhos. Só os filhos de Deus vão herdar a Canaã celestial. As minhas filhas são minhas herdeiras. Eu não tenho muitos bens, mas o que eu tenho é propriedade delas, por direito. Agora ele tem um genro, vai herdar alguma coisa também. Eu sou filho de Deus, eu vou herdar a herança celestial. Ninguém me tira. Os meus bens, que são poucos, eu posso perdê-los. Posso perdê-los. Mas a herança celestial que me está reservada, ninguém pode me tirar. E esta herança é acrescida desses privilégios: intimidade com Deus, direção dEle, paz, segurança. Tudo isso é vitória conquistada na cruz. Nenhum mérito da minha parte,
eu não fiz, nem você, mas Deus fez, através do seu Filho, Jesus Cristo. E tudo que Ele conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Vamos desfrutar dessas bênçãos de Deus, como filhos e filhas de Deus, amém? Que durante essa semana, você possa viver intensamente essa experiência de fé em Jesus Cristo, viver como um verdadeiro filho de Deus, como uma verdadeira filha de Deus, e desfrutar desses privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos adorá-lo e logo em seguida vamos estar orando, agradecendo a Deus por esses privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Essa música tem uma mensagem maravilhosa, verdadeira. Tudo que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso. A minha oração é que você saia daqui nesta manhã, nesta noite, com essa compreensão de que você tem privilégios, como filho e como filha de Deus, e que você saia daqui para desfrutar desses privilégios, segurança da vida eterna, intimidade com seu Pai, que você saia daqui permitindo que o Espírito Santo de Deus dirija a sua vida. Decida entregar-se a Ele. Diga: Senhor, nessa noite eu entrego a direção da minha vida ao Senhor. Eu quero ser dirigido, conduzido pelo Senhor. E saia daqui glorificando ao Senhor pela herança que você tem, pelas bênçãos, pelas riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. E se você ainda não é filho ou filha de Deus, essa é uma oportunidade para você tomar uma decisão. Aqui, você que está aqui nesse templo, você que me ouve, uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, de convidá-lo, o Filho de Deus, para ser o Salvador e Senhor da sua vida. Aí Deus vai adotá-lo como filho ou filha dele, e o Espírito Santo vai selá-lo para a eternidade. Senhor, nós buscamos a Tua presença. O Senhor que é Pai, nosso Pai celestial, Pai amado, a nossa oração é que o Teu Espírito venha clarificar a Tua palavra, que o Teu Espírito venha tocar nos corações nessa noite, e que saiamos daqui, ó Deus, para termos uma vida plena, que vivamos plenamente os privilégios, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas em Cristo Jesus. Nós clamamos ao Senhor, nós agradecemos pelas bênçãos. Muito obrigado, Deus, pela certeza que temos da vida eterna em Cristo Jesus. Receba a nossa gratidão, nosso louvor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta congregação e sobre a Tua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Meus queridos, podeis assentar. A minha oração é que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus. Amém? Maior é o que está